No começo de 2023, as denúncias que lideranças Yanomami faziam há anos tomaram forma. As imagens de crianças desnutridas chocaram o mundo e jogaram luz sobre o problema da invasão do território Yanomami por garimpeiros. Com quase 10 milhões de hectares, a terra indígena Yanomami foi criada em 1992. Poucos anos antes, no fim dos anos 1980, o território tinha sido tomado por garimpeiros. Motivados pela busca do ouro, eles espalharam doenças como a malária entre a população indígena. Uma situação que se repetiu durante o governo Bolsonaro. Por causa do garimpo, os casos de malária na terra Yanomami subiram de 404 em 2012 para mais de 14 mil em 2020. Logo que assumiu seu terceiro mandato, Lula instaurou uma força-tarefa para garantir acesso à saúde e desintrusão do território. Em julho deste ano, a Casa Civil divulgou que o índice de áreas de garimpo ilegal na TI caiu 98%. O BDF Entrevista de hoje recebe a liderança Dário Copenaua para uma entrevista sobre os avanços no território Yanomami, a cosmovisão deste povo e a expectativa dos indígenas para a COP30. Olá, esse é o BDF Entrevista, eu sou Rodrigo Chagas e hoje nós aqui nos estúdios do Brasil de Fato temos a honra de receber Dário Copenaua Yanomami, que vai conversar com a gente sobre a situação na terra Yanomami, sobre a COP30 no Brasil, sobre o futuro da Amazônia, sobre a cosmovisão Yanomami. Dário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter se deslocado aqui até o estúdio do Brasil de Fato. Seja bem-vindo. Obrigado. Dário, eu queria começar te perguntando aquilo que provavelmente todo brasileiro e brasileira que assistiu esse VT, que acabou de passar aqui, gostaria de te perguntar. Como está a situação atualmente na terra indígena Yanomami? Como é que foram esses 2 primeiros anos de governo Lula? Surtiram efeito esses investimentos anunciados pelo governo? Bom, quando o governo Bolsonaro, né, uma situação muito devastadora, né, muito absurda. Quase os nossos parentes, os Yanomami, foram muito assim, principalmente muito assim, genocida. Uma situação muito grave aconteceu isso. Muito problemática, né, e quando eu sou muito testemunhado, né, e quase de dia e informações acompanhando com os nossos parentes, né, a situação muito triste, né, que aconteceu muito, uma situação muito grave, problemas, violência, estupros, assassinatos, mortes e destruição. Então isso é quase sociedade não indígena conhece o histórico do povo Yanomami, que ficou quase segunda a invasão na terra Yanomami. Isso causou bastante a vida da população Yanomami, ficou muito extremamente assim doentes, né? E ficou muito os nossos parentes, onde chegou muito garimpo ilegal, a situação muito grave aconteceu isso, né? E como falando sobre essa cicatriz, começou quase 7 anos, 7 anos de luta, 7 anos de brigas e aumento de quase mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami, a situação muito precária e como a morte aumentou bastante. E depois, e quando a decreto de emergência, né, e a Lula querendo ajudar, ele pegou essa situação muito grave, muito problemática, e como o garimpo estava muito avançado e não tínhamos experiência em garimpo industrial, né? Quando você comparar a década de 80, de 90, é um outro garimpo, né? E hoje é outro garimpo diferente. É garimpo mais assim industrializado, né, em tecnologia e energia nas terras indígenas, como Starlinks, acabou os rádios, né? Então hoje é muito diferente totalmente, né? E como garimpo entrou 2019
e entrou junto com as facções, crime organizado, PCC, Comando Vermelho, e a gente não sabia. Aí depois os nossos parentes contavam pra gente, olha, Ruto, cara, e agora outras pessoas são muito diferentes, o que está acontecendo isso, e a gente fez começar a investigar, aí a gente descobrimos de facções que estavam dentro na terra Yanomami. Entrou juntos, né? Então esses é um problema que a gente enfrentou muito, ficou muito cicatriz, né? Aí começou o garimpo levando arma de fogo, né? E incentivando os Yanomami, dar um cachaça para os Yanomami. E também cooptaram muitos Yanomami, enganaram muitos Yanomami, fizeram alguma estrategicamente, deram arma de fogo, por exemplo, eu vou citar, né? Lá na região do Chitei, deram como fosse presente 30 armas de fogo com os Yanomamis. Por que eles fizeram isso? Eles deram uma armadilha para os Yanomami, deixa. Porque quando os garimpeiros a gente tirar os Yanomami, a gente matar os Yanomami, aí os policiais, a autoridade cai em cima da gente, então a gente dá para eles e dá pro cachaça e entra se matando eles. E é assim que aconteceu isso, né? Isso aconteceu em várias comunidades, lá no Urariquera e lá no Romoche, Malucapapiú, Caianaú, Chitei, Iparima e outras comunidades. Então isso, o garimpo legal trouxe muito vários vetores na terra Yanomami, né, de violência, né? E depois o quê? A malária, doenças, gripes. Tinha nessa época, né, hoje continua ainda, Covid-19 ainda na terra Yanomami. Os garimpos entram doente, sai aqui nos estados, né, São Paulo, Rio, e Brasília, Manaus, Boa Vista, Maranhão. Esses garimpos que saem na cidade, eles entram na terra Yanomami. E eles entram de doentes. Aí transmitem doenças para os Yanomami e Covid-19. Então, isso situação muito vulnerável. Os parentes dos Yanomami estão sofrendo muito isso. Quando a gente fala essas coisas de problemática, a gente acompanhamos muito isso no nosso matemática, e Covid matou quase 20 Yanomami, Covid-19, porque a gente não tinha esse conhecimento de proteger, mas o único que a gente fez, os Yanomami fugiram no mato, 15 dias, 20 dias, 30 dias, então isso a gente fez isso. E depois garimpo, né, e levou as crianças, mais ou menos, a gente fez algumas reportagens, né, parceria com os outros jornalistas, e a gente fez levantamento, quase 570 as crianças morreram, né? Metade, mas mais ainda. Isso a gente conseguiu 570, a gente fez um registro, e outro resto, Yanomami, crianças morreram bastante, né? E a gente fez também cálculo de assassinados de Yanomami, quase 11 os Yanomami assassinados por garimpeiros legais. E outros mortos também, né? Então isso aconteceu bastante com os Yanomami. E como agora, né, o governo Lula, né? Uhum. E ele pegou muito essa cicatriz muito absurda. E sempre eu faço o exemplo, né? E quando você destrói a sua casa, amanhã, depois da manhã, ninguém vai consertar a casa. E por isso o Lula está fazendo isso. O Lula queria resolver isso, mas não está resolvendo. Porque ele pegou a situação muito grave, muita violência, muita morte. Então isso, a gente sempre acompanhando isso. O Lula fez bom trabalho, metade, o que ele prometeu, né, como tirar os garimpeiros legais. Metade ele expulsou o garimpeiro legal na terra Yanomami, sim. E alguns locais são vazios, sim. Mas outros locais garimpeiros estão escondidos ainda. Eles falam o garimpo resistência. Os falam os não indígenas, né? Mas esse garimpo resistência, facção, crime organizado, Comando Vermelho e outros garimpeiros tá lá. Então isso está acontecendo ainda.
E outros garimpeiros fugiram para outros territórios, né? Como Guiana Inglês, Venezuela e Colômbia e no Brasil. Então isso porque o Brasil está acontecendo operações do caso do governo que instalou. Então isso eles fugiram lá. Mas à noite eles trabalham, eles têm uns barrancos, né? E eles sobrevoam as operações, né? Aí os garimpeiros fecha os barrancos deles e à noite eles trabalham. Até 6 horas começa e 5 horas da manhã para de trabalhar e destampar de novo e eles estão aí. Que é quando acontecem as operações, durante o dia. Sim, durante o dia. Então quer dizer, Dário, que esse número que o governo, no começo do ano, em janeiro, o governo anunciou 95% dos garimpeiros foram retirados da terra Yanomami. Não corresponde exatamente à realidade. Muitos continuam lá. Mas isso, a cabeça do matemática, né? É do operações, né? Mas nossa visão é diferente. Porque a gente sabe o garimpo tá lá. Metade realmente saiu sim. Porque a gente usa, né, nosso sistema alerta, como o Ruducara e outras organizações de Yanomami, e a gente trabalha isso. E os Yanomami, eles têm um equipamento, né? Eles mandam para informações. Aí quando eu vejo isso, quando o governo fala isso, esse sistema alerta a gente recebe as denúncias e diminuiu muito isso. Quase nunca a denúncia se não recebe, mas outras localidades a gente recebe ainda e aonde o garimpo está crescendo e aonde eles estão entrando. Então isso a gente está vendo, isso significa metade dos garimpeiros foram retirados, saíram, né? Agora, Dário, eu não disse aqui no início, né? Tu és vice-presidente da Associação Rutucara, né? Fala um pouco sobre... Bom, me parece que talvez vocês tenham enfrentado o maior desafio da associação durante o período do governo Bolsonaro e da invasão do garimpo industrial, como tu comentaste agora pra gente, né? Fala um pouco sobre o trabalho da associação, o desafio de vocês representarem, né, tantos indígenas Yanomami dentro e fora da terra indígena, e um pouco do que foi esse desafio de representar todo esse povo durante o governo Bolsonaro. Bom, a nossa Rutucara Associação Yanomami, né? E a gente criou 2004. A gente criou o nosso arma, a gente fala isso, né? Para a defesa do direito do povo Yanomami específico, né? Porque as autoridades, os não indígenas, eles não defendem a população indígena, né? Mas no papel que fala a Constituição proteger os indígenas, fala isso, né? Mas no fato não tem proteção, né? Estado, governo, então eles têm um papel importante para proteger populações indígenas, né? Mas no papel isso. Então isso a gente criou essa associação para específico defender o Yanomami e Ecuana e sobre a educação, saúde, proteção territorial e a cultura, né? Nosso patrimônio cultural. Isso a gente criou para falar com as autoridades, né? Então esse papel da Ruducara é um papel importante que a gente está defendendo o nosso maior território, né? Território Yanomami. E isso significa, e a gente somos resistência, e somos guerreiros, somos dono da terra, somos floresta, e somos da Yanomami, né? Então isso é importante para a gente demonstrar o nosso identidade do povo Yanomami. Então isso é um do cara que está trazendo muito esse chamar a atenção sociedade não indígenas para eles respeitarem o nome do povo Yanomami, né? Então isso significa a gente está fazendo isso. E agora nós estamos enfrentando os politicagem, como os deputados, senadores e Congresso, né? Queria aprovar outros leis, desmatamento da Amazônia e destruição do nosso território e exploração ouro na terra Yanomami, terras indígenas, como os Kayapô, Mundurucum. Então isso a gente está levando muitos desafios e para as autoridades e respeitar os nossos maiores territórios que foram demarcados através de lei brasileira. Existe uma Constituição, né? Então isso a gente sempre demonstrando isso, né? E agora a gente está fazendo o nosso maior desafio não há mais garimpo na terra Yanomami. O nosso maior desafio também, e garimpo não pode pegar mais ouro na terra Yanomami.
Então, ouro é sangue dos Yanomami, é sangue das crianças, o sangue dos nossos parentes, nossos irmãos, meus primos, meus tios. Então, isso é o nosso desafio que o cara está fazendo isso, né? É um trabalho muito difícil, mais perigoso a gente está fazendo isso, mas a gente está mostrando o nosso direito. É o nosso direito está na Constituição, no artigo 231, né? Que fala isso, que nos respalta. E também o nosso lei internacional, que fala, né, Convenção 169, a gente utiliza esses contextos jurídicos para as autoridades, para eles nos respeitarem onde os nossos direitos que está garantido na Constituição e no Convenção 169 também. Então isso é importante estar fazendo isso. E hoje, né, nós estamos enfrentando para melhoria a assistência na terra Yanomami. Melhoria, as crianças têm que ser saudável, sem malária e sem destruição, sem garimpo ilegal, sem drogas, né? Os garimpeiros estão levando isso, sem armamento. E hoje nós queremos as autoridades cumprem o papel. Não é favor. Estado brasileiro ele tem uma regra e o governo federal tem uma obrigação de fazer isso. A gente não está pedindo, a Associação Yanomami não está pedindo apoio, está pedindo obrigação. O dever do Estado brasileiro, obrigação do governo federal para retirar os garimpeiros ilegais na terra Yanomami. Então, esse é o nosso maior desafio que nós estamos se enfrentando e para chamar a atenção às autoridades nacionais e internacionais, onde eles se apoiam à atividade de garimpo ilegal. A gente sabe disso, aonde as autoridades europeias, né, por exemplo, eles compram ouro aqui na Amazônia, não é Amazônia, na terra Yanomami, da terra do Mundurucum, terra dos Kayapó, aonde sai o ouro. É isso, o sangue dos Yanomami, e sangue dos Kayapó, e sangue dos Mundurucuns, e ouro sujo que vocês estão usando como aliança, e vocês estão compartilhando o crime organizado que está acontecendo nas terras indígenas. E tu tiveste recentemente a oportunidade de dizer isso para os europeus, não? Isso, eu já cobrei eles já também. Quando eu fui lá na Europa, onde eles se compram, né, representante que compra o ouro lá no britânico, né? Eu cobrei eles também. Olha, vocês estão cobrando ouro e vocês estão cobrando o sangue dos Yanomami. O sangue dos Kayapó, o sangue dos Mundurucum e outras terras indígenas que foram destruídas através de ouro da Amazônia, né? Vocês pensam é um ouro é Amazônia. Não, é ouro que sai nos territórios Yanomami, terras indígenas. Então eu quero que vocês parem a compra de ouro, porque é isso, vocês estão fortalecendo a desmatamento e violência e discriminação e também e outros que está acontecendo aqui no Brasil, através dos projetos também. Tu falaste isso diretamente pro rei? Eu queria falar, né, mas ele não tinha tempo, né, mas aí ele escapou. Dário, o que está faltando para conseguir expulsar os garimpeiros da terra Yanomami? Bom, agora o governo tem que fazer outro planejamento, né, e para fazer uma desintrusão garimpo ilegal. Mas outros, as autoridades, eles são a favor. Você conhece muito bem isso, né? Como assim? Os deputados são envolvidos, senadores estão envolvidos, principalmente estados são envolvidos. É muito difícil, é muito dinheiro, é muitos bilhões de dinheiro está entrando na atividade de exploração garimpo ilegal. Então isso, a gente eu como Yanomami, é difícil. E como a gente pode incentivar, como a gente pode assim falar esses tipos dos empresários, dono de garimpo ilegais, dono dos fazendeiros e o dono dos grileiros, né? Então isso é muito difícil para a gente falar com eles, né? Quem vai conseguir, o presidente da República tem que incentivar eles e parar a apoiar a atividade de garimpo ilegal. Mas também, outro lado, tem que cumprir a lei. A lei brasileira fala isso, porque é proibido entrar garimpo ilegal, mas tem que cumprir, né? E eu penso, e agora é diferente, quando você olha a década de 80, era uma lei muito difícil, era uma lei forte, né? E agora, nessa época, eu era 11, 12 anos, aí eu via, né? Porque os policiais prenderam os garimpeiros.
prender, amarrar eles e jogava na cadeia. Eles faziam isso. Hoje, não tem como, né? E hoje nem policial, nem Polícia Federal, nem Exército, nem Força Nacional, nem IBAMA não prende o garimpo que está na atividade ilegal. É muito difícil, é muito estranha. As autoridades, eles falam, não, porque é um taxa de garimpo é muito baixo. Eles falam isso. Porque ele é um mal de obra, né? Mas que é um taxa é mais alto, é um empresário, a gente pode prender ele. Mas garimpeiro a gente não pode prender, porque o taxa ele é pequeno. Ele é o trabalhador. Eles falam isso. Mas quando você vê a realidade onde o garimpo causa, é uma destruição absurda. Uma destruição absurda. Não sei quantos metros de profundidade ele destrói os maquinários. Então, isso você vê isso, você está dizendo garimpo taxa é um pequeno, é um crime, crime ambiental, né? Isso a gente não consegue ver ainda, né? Mas isso aí, as autoridades têm que melhorar esse, como que eu vou dizer isso, o crime ambiental que está causando e causou bastante, tem que colocar, responder como crime ambiental. Como justiça fala isso, né? Então tem que ser isso. E hoje está faltando isso, o Lula tem que fazer operação bem pesada para acabar garimpo ilegal. Isso nós de Yanomami quer. Dário, essa semana o MAP Biomas lançou uma nova coleção de dados e aí a gente trabalhou aqui nela. Um dado que chamou muita atenção é que nos últimos 10 anos, mais da metade da área minerada no Brasil, que inclui garimpo e mineração de grande porte, né? Aconteceu nos últimos 10 anos, ou seja, em 500 anos aí de exploração no Brasil, mais da metade da área foi nos últimos 10 anos, o que mostra uma corrida louca por minérios no Brasil. 60% desse território é na Amazônia, o que mostra o tamanho da ferida, né? Vocês, no território Yanomami, tu estavas falando do tamanho das feridas que ficam. Vamos supor que a gente consiga a desintrusão do território. Como lidar com o tamanho das feridas que ficam para o futuro da floresta e do povo Yanomami? Bom, esse o Estado brasileiro tem que cumprir, né? Eu jogo a responsabilidade, o Estado. O Estado são responsáveis. Tem um Ministério Público, tem vários órgãos fiscalizadores, eles existem, né? Mas então eles são responsáveis, como nós indígenas, e a gente está cobrando o Estado cumprir o papel. O governo federal tem que proteger os territórios que foram demarcados, principalmente na lei e Constituição. Então isso a gente sente sempre cobrando as autoridades. Mas, outro lado, os deputados, senadores e governadores e os prefeitos, eles estão fazendo lei e para fragmentar mais para a entrada os invasores nos territórios indígenas. Não é um território do governo, é um território indígenas, onde tem uma floresta grande, né? Então isso agora está tramitando lei, né, que se chama Lei de Mineração nas Terras Indígenas, né? E como foi os deputados, às 3 horas da manhã, aprovaram aquele PL Devastação Ambiental, um absurdo. Eles são dono de legislação, não pode fazer isso, não pode acontecer isso, mas eles aprovaram. Isso cai nos territórios indígenas. Esse bioma da Amazônia que vai desprolar muito isso. Exploração absurdo. Isso não tem como a floresta ficar aí, porque é uma violação do crime ambiental, as leis estão fazendo isso. Próprio Estado brasileiro, as pessoas que estão no Congresso, eles estão destruindo o nosso futuro humanidade, que nós somos querer a cuidar a nossa planeta Terra, né? Mas a gente não tem força para fazer isso. Mas a gente está cobrando, não pode fazer isso, a destruição e exploração. E agora uns todo mundo querem aprovar essa lei de mineração, regulamentação nas terras indígenas e minerar, né? E somos contra ainda. E eu, como particularmente, sempre vocês perguntam isso, né? Mas eu sempre rebato
e esse pergunta mais quem vai cumprir, quem vai proteger a nosso país Brasil, que se chama capital. Governo federal, estadual e municipal, eles têm que cuidar, têm que cumprir e têm que respeitar a nossa floresta que queremos proteger ela, né? Então, nós, como dono da terra, né? E a gente está falando para a sociedade não destruir a nossa terra. Não pode pegar ouro, não pode vender ouro na exportação dos europeus, né? Isso a gente não quer, porque a gente quer proteger a nossa terra. E quem vão viver, né? E como seus filhos, filhos da cidade, filhos dos indígenas, filhos dos Yanomami, filhos dos ribeirinhos, filhos dos quilombolas e filhos dos povos da cidade, aonde eles vão viver? Se quando vocês acabarem a floresta amazônica, quando destruir mais a bioma, né? E então isso é uma situação absurda, uma desrespeito à nossa humanidade, próprios homens brancos está destruindo, querendo acabar a nossa Amazônia, que se chama bioma da Amazônia. Então isso é um problema com os indígenas, com os não indígenas. Não é com os indígenas, é com não indígenas. E não indígenas sempre fazendo década de 1500 e até agora 526 anos estão continuando fazendo de novo isso. Mas como os indígenas, queremos proteger a nossa terra. Mas os nossos vozes não entram no sistema capitalismo. Mas o sistema capitalismo queria acabar mais os nossos territórios. É isso, a gente está vendo isso. O sistema capitalismo criou esse lugar chamado COP, que vai acontecer na Amazônia pela primeira vez, em Belém, esse ano. Como é que vocês estão vendo a organização desse espaço? Vão participar? Estão sendo ouvidos nesse processo de preparação? Tu, teu pai, Davi Copenau, vão até a COP? Vão fazer esse grito, esse chamado ser ouvido por outros povos do mundo? Bom, quando a gente avalia isso, né, a COP30, né, e outros COPs lá na Europa já fizeram bastante, né? COP30, COP Clima, essas coisas aí, nenhum resultados, se você olhar bem isso. Maior destruição do planeta Terra e outros países, continentes, estão tudo destruídas. Isso significa não tem resultado. É bilhões e bilhões de dinheiro está destinado, não resolver nada. Até mudança climática, ninguém se fala. Isso, mudança climática, não é o papel do humano, é um papel imaterial que se chama xamânica, uma vingança da Terra. Isso, ninguém vai proteger ela, ninguém vai parar essa vingança da Terra. Isso é uma mudança climática extremamente muito difícil, dinheiro não vai salvar a mudança climática, né? Então isso, e agora a COP30 está chegando, né? E nós indígenas, somos da terra, né? Dono da terra aqui, as autoridades como o presidente, os governadores e autoridades internacionais, eles têm que ouvir os povos indígenas. Não é ouvir os senadores, não é ouvir os governadores, não é ouvir os prefeitos, não é ouvir presidente. O COP30 tem que ouvir os indígenas, os moradores daqui da nossa terra. A gente conhece os indígenas, lideranças como Raoni, como meu pai, Ailton Krenak, eles são grande mestre que as autoridades têm que ouvir eles. Não é negociações, não é sistema de capitalismo, eu quero melhorar meu estado, eu quero esse dinheiro. Dinheiro não vai resolver essa mudança climática. Mas quem vai resolver, eu tenho que compartilhar o que os indígenas querem melhorar uma grande humanidade que nós estamos sofrendo, né? Como mudança climática. A gente conhece a mudança climática. Mudança climática porque ele é vingança. Tem outros que estão destruição. Tem seca, tem queimado, tem gente, tem outros que estão morrendo e outros mineradores estão cavando muitos, subsolo estão pegando isso. Então isso que nós indígenas queremos falar COP30, né? E hoje, eu não sei como vai acontecer isso, né?
e os políticos é uma porta fechada, a gente sabe disso, mas é importante as autoridades não indígenas ter que ouvir os indígenas para contribuir o que os Yanomami querem falar, o que os indígenas querem falar. E sobre essa mudança climática lá em Belém no COP30, né? Então isso é importante, tem que ouvir a voz do povos Yanomami, né? Povos indígenas. Se você não ouvir, você não vai aprender isso. Tu falavas que o dinheiro dificilmente vai resolver, né? Mas a gente sabe, acompanhando os discursos, que provavelmente uma das propostas mais fortes que vão vir aí é a do crédito de carbono, a financiarização da floresta em pé, né? Para manter a floresta em pé, ela precisa se transformar em dinheiro dentro do capitalismo. Como que vocês acompanham esse tipo de proposta? Bom, esses projetos, né, que a gente fala, os projetos sujos, a gente fala isso, né? Por que eu vou falar projetos sujos? Porque vai destruir os territórios, né? Como um projeto sujo, se eu falo nisso, projeto de mineração, projeto de devastação, e também um projeto que está tramitando no Congresso que chama Terço Macrotemporal. E também, ele faz parte também. E como um crédito extraordinário, crédito Crédito de de carbono. carbono, vai matar mais a Amazônia. Estou falando projetos sujos. Esses dinheiro que tá querendo captar, querendo pedir mais dinheiro para tentar minimizar essas climáticas, não vai diminuir. Porque esses projetos vão matar mais ainda a Amazônia. Com certeza vai acontecer isso. É isso tem que ouvir a voz dos indígenas, voz Yanomamis, né? Porque a gente não quer esses projetos, dinheiro, por exemplo, não vai resolver. Vai estragar mais ainda, como o bioma da Amazônia, onde nós temos conhecimento, onde nós temos a cultura, a língua, ritual, e o cheio de arara a gente está ouvindo, e sem desmatamento, sem poluição, sem destruição, porque a gente está querendo cuidar esse Amazônia, sem dinheiro, sem desmatamento, mas já tem aí. E dinheiro não tem curar a terra. Dinheiro vai matar mais ainda esses espaços aonde a gente está querendo proteger a Amazônia, né? Então isso, eu particularmente, eu tenho que ver isso, né? Esses projetos tem que ver qual fato, projeto vocês estão querendo bancar mais dinheiro, esses recursos que está acontecendo, como um crédito de carbono, né? E a gente está pesquisando, vai acabar a floresta. Vai pegar mais árvore, vai acabar. É isso que eu estou falando no crédito de carbono. É uma situação muito problemática, mas não é solução para os indígenas. É um desmatamento. Mas não indígenas, talvez tenham solução para fazer mais prédio, fazer mais carro, fazer mais celulares, principalmente isso. Não tem nada, não tem investimento na educação. A educação está precária, e saúde está precária, segurança está precária, e isso, capital vai trazer mais algumas prejuízos para o capitalismo, né? Eu estou falando isso, mas eu não sou assim cientista, mas eu conheço meu visão, o que está acontecendo, não tem investimento para a população não indígenas, população vivendo de pobreza, vou falar isso, e as crianças morrendo na rua, dormir na rua, prostituição, não tem comida e passando fome. Por que pedir mais esse dinheiro para o Estado? Não tem resultado. É isso que eu estou falando. Tu acabaste de falar sobre a importância da educação, né? E tu tens uma trajetória aí como educador, educador de educadores, pensando nas gerações futuras que vão fazer a luta do povo Yanomami e que vão habitar o território, enfim. Conta pra gente um pouco sobre a tua experiência como educador, a importância da educação no território Yanomami, como é fazer educação nos idiomas, nas línguas Yanomamis. Bom, a gente nasce com, tipo, a pessoa, nascemos de nato, né? A gente já sabe disso. Mas a gente se transforma e transescrever a nossa língua, a nossa visão, o nosso conhecimento, né? Então, hoje em dia, por isso eu falei, né? Capital não tem educação qualidade, né? No Brasil todo. Imagina nas terras indígenas.
e não chega material, não chega merenda, não chega outras coisas importantes para ensinar para os alunos, né? Então é difícil, né? E por isso a gente está educação em primeiro lugar e a gente ensina para os nossos crianças. Nos cultura, nos cosmologia, cosmovisão, nossa cultura tradicional na língua Yanomami, é importante, né? E para nós a educação tem que ser muito assim diferenciada. Não é uma educação do capital. A gente está sempre lutando isso agora, educação diferenciada, de modo de viver a nossa ancestralidade e o nosso conhecimento com nossos saberes, para a gente tem que ensinar para as nossas gerações, para eles continuarem falando nossa língua, né? Porque outros estados estão chegando, né? E outros territórios indígenas já acabaram seu próprio línguas, né? E entrou muito a linguagem da sociedade não indígena, né? Então isso para nós é muito importante e para ensinar os nossos jovens, para eles ir lutarem e nesse linha de segmento para lutar os nossos direitos, e por isso é importante para ensinar os nossos crianças na sua língua e segunda língua português também, né? Mas é muito difícil a segunda língua para a gente aprender. Dário, lembrando a tua infância, assim, né, tu mencionou lá no início algum relato da tua infância da expulsão dos garimpeiros. O que mudou de lá para cá no território? Quais as lembranças mais fortes que tu tem da tua infância? Bom, quando eu mencionei na minha infância, né? Eu nasci e uma situação muito problema, né? Quando década de 80 tinha garimpo, tava lá. Quase 20% dos Yanomami morreram. Meus avós, meus tios, meus parentes, né? E depois, década de 93, quando o governo retirou os garimpeiros legais, então cresceu muito isso. Aí chegou a educação. Eu estudei na língua Yanomami, como era o professor, trabalhei 5 anos de sala de aula, né? Ensinava as crianças e os jovens também. E depois se tornou como diretoria da Ruducara. Em 2004, quando a gente criou a nossa criação da associação, então isso cresceu bastante. Eu estou aqui quase 21 anos na diretoria da Ruducara Associação Yanomami. E cresceu muito meu político, a defesa do povo Yanomami. E também se tornei como ativista e como se tornei também palestrante também. E se tornei como televisão, outras me vendo, entrevistas, né? E também se tornei como acadêmico da universidade, né? Aí eu entrei na universidade e o ano que vem espera, né, terminar meu estudo. Então isso mudou bastante. Esse processo de crescimento, e eu peguei de luta do meu pai e outros conhecimentos que a gente quer aprender e falar para a sociedade não indígenas em português, por exemplo, né? Então isso foi muito importante. A minha carreira entrou na defesa do meu povo Yanomami e outros indígenas também, e para falar um público, e viajando para representar na política pública e falar sobre a problema do Brasil, o problema do nosso território, e de educação, de proteção territorial. Então isso, a minha processo de infância mudou bastante, né? Então isso é muito importante, reconhecimento e o povo Yanomami falando na frente da televisão, nas jornais, na internet. Então isso a tentar incentivar a população não indígenas para respeitar a nossa identidade, para respeitar os povos da floresta. Então isso, a minha infância mudou bastante isso. E quais foram os aprendizados que tu teve quando tu eras criança, com teu pai, com outras pessoas mais velhas, que tu carregas até hoje? Bom, esse é um papel importante, né? E as lideranças me indicaram, olha, agora você vai seguir nessa nesse luta, porque seu pai, nós e lideranças tradicionais somos velhos, então você vai levar a voz do povo Yanomami, e você vai levar a visão do povo Yanomami, você vai levar a resistência do povo Yanomami para a sociedade não indígenas. E também agora eu estou num público de diretoria da associação, né? Então isso é um papel muito importante, e até agora eu estou carregando
a nome do povo Yanomami, a voz do povo Yanomami, né? Agora nós temos 33 mil Yanomami. Dário, a gente acessa pela literatura um pouco sobre a cosmovisão Yanomami, né? Que fala da importância do sonho para vocês. Queria te perguntar, pedir licença, né, para te perguntar com o que tu tem sonhado para ti, para o povo Yanomami, para a floresta amazônica, para o Brasil. Bom, acho que é um cosmovisão, ele já nasce com nossos pais, né? Como Omama. O nosso criador Omama, ele já criou o nosso próprio conhecimento e próprio nosso esse inteligência, interligação com a sistema da floresta, né? Então ele é muito ligações dentro de conhecimento, desde nascida, como o Omama ele criou e como ele plantou a terra, como ele criou a floresta, por exemplo, os rios, e como ele furou, a água estava embaixo da terra, né? E se tornou como os rios, igarapés, e como o Mama morou sozinho, e depois ele caçou uma mulher também, e se tornou a gente e as pessoas, né? Então, dentro de essa cena de ciclo, o Omam, ele já deu esse conhecimento, esse cosmovisão, né? Então, hoje, o Omam, ele fala, nosso regra da Omam, ele fala, olha, você tem que proteger a terra, você tem que cuidar a terra, você tem que cuidar as montanhas, você tem que cuidar os rios, você tem que cuidar a floresta. O que que ele fala? A floresta é um nosso ciclo de conhecimento, de saberes. Não perder a nossa língua. A gente fala, ou nós temos regras antes de derrubar a floresta, antes de fazer a roça, e aonde derrubar a árvore grande a gente pede permissão. É isso que ele colocou isso. Nós temos regras, tudo isso, né? Então isso é muito importante, a gente está continuando usando esse contexto do nosso Omama. Omama, ele deu regra, né? Então isso a gente não pode perder isso. Quando a gente perder esse costume ou esse cosmovisão, não tem, não tem conhecimento, não está fraco e você não tem pensamento para falar e sonhar, né? Então esse sonho, o nosso grande Omama, ele fez isso na cabeça. Ele colocou como chip, né, para a gente sonhar e viajando à noite. Então isso é uma situação sagrado. O nosso Omama, ele fez isso. Não, não tem papel, né? Mas nós temos história na nossa cabeça, na nossa memória. Isso significa para mim é um HD. Ele colocou isso imaterial, né? E hoje, aqui na cidade, o Sítio Sociedade não é diferente. Tem os papéis, tem caderno, tem livraria para poder estudar e para conhecer o histórico, né? Mas nós não, é diferente. Porque é um próprio, o nosso raízes, como identidade, como nascimento e crescimento, ele cresce junto com o nosso conhecimento dentro do corpo da humana. Então isso é outro conhecimento dentro da floresta mesmo. Então isso é muito importante, né? E agora a gente conseguindo, né, e lutando para proteger a nossa casa, que se chama floresta, a nossa terra. É o nosso tipo de lazer, onde a gente visita, onde a gente pode andar, onde a gente pode dançar, onde a gente pode olhar a paisagem e conhecendo e falando com a natureza, falando com as árvores, falando com as folhas e cheiro da perfumada, a próprio a floresta, ele joga no ar, então nós estamos sentindo nesse de resistência, de recuperação, os nossos energia positivo. Então ele é muito interligação, esse cosmovisão dentro a nossa planeta. Por isso a gente sempre defende ela e as nossas gerações sempre utilizar esse nossa mãe terra. Dário, está chegando ao fim o nosso tempo. Não sei se tu gostaria de deixar alguma mensagem final. Bom, eu queria deixar a minha mensagem, né, um público, né, principalmente, sempre eu falo isso, né, hoje, nos quase 525 anos, a gente está sofrendo de violência, né, de assassinados, estupradas, e os nossos rios estão tudo contaminados, por exemplo. Hoje, a gente quer uma sociedade não indígenas, precisa apoiar os povos indígenas.
não queremos mais assim, discriminação. A gente não quer viver mais essa disputa de terrenos, disputa de político, porque o nosso Brasil é única, nosso Brasil, aonde a gente está vivendo e os brancos estão vivendo junto a isso. Então a gente quer sociedade, gerações apoia a situação dos povos indígenas, apoia aos Yanomamis para eles viverem em paz, apoia os Mundurucuns, apoia os Kayapós e outros indígenas. E aqui nossos parentes, os Guarani, Kaiowá e outros Guarani lá no Mato Grosso, a gente não queremos mais a cena de violência. A gente quer em paz, queremos viver em paz, junto com a capital, junto com algumas coisas importantes, algumas como educação, de proteção, segurança pública. Isso a gente quer, não queremos mais violência aqui no Brasil e queremos harmonia. A sociedade não indígena tem que respeitar a nossa cultura e nossos convivência. Isso eu quero deixar recado para as gerações e para as autoridades também, para eles respeitarem os parentes dos povos da terra no Brasil. Dário, contem com a gente aqui do Brasil de Fato. Muito obrigado pelo teu tempo, pela entrevista. E, gente, o BDF Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que o BDF Entrevista vai ao ar todos os dias às 19 horas na TVT e também no YouTube do Brasil de Fato. Os outros episódios ficam lá disponíveis no YouTube do Brasil de Fato para você assistir quando quiser. Até a próxima!